Enquanto uma menina de 12 anos permanecia presa dentro de um carro sob um calor intenso, os únicos adultos que poderiam salvá-la estavam ocupados usando entorpecentes, sem perceber que cada minuto aumentava o risco. O que eles também não imaginavam era que toda aquela movimentação estava sendo registrada por câmeras de segurança, e seriam justamente essas imagens que revelariam uma verdade perturbadora. Uma ligação desesperada para o serviço de emergência deu início a um caso que nos primeiros minutos parecia ser apenas um acidente. Do outro lado da linha, um homem dizia que uma menina havia ficado presa dentro de um carro. Ele explicava que eles tinham saído para buscar uma chave reserva depois de perceberem que o veículo estava trancado, mas quando conseguiram voltar, já era tarde demais. A garota não respondia mais. Enquanto o atendente fazia perguntas para entender a situação, o homem repetia que a menina havia partido. A voz demonstrava desespero, mas também revelava confusão sobre tudo o que tinha acontecido. Poucos minutos depois, equipes de emergência seguiram para o endereço informado, embora a gravidade da ligação já deixasse claro que dificilmente encontrariam um desfecho diferente. A vítima era Cristina Pangalangan, uma menina de 12 anos que havia permanecido durante horas dentro de um carro sob temperaturas extremamente altas, sem qualquer possibilidade de pedir ajuda. O que inicialmente parecia ser um caso de negligência, começaria a revelar circunstâncias muito mais graves conforme a investigação avançava. O caso ocorreu em agosto de 2019, na Carolina do Sul, estado conhecido pelos verões extremamente quentes e pela umidade intensa. Nessas condições, o interior de um veículo fechado podia atingir temperaturas perigosas em poucos minutos. Naquela manhã, Cristina acompanhou sua mãe, Rita Pangalangan, até a casa do companheiro dela, Larry King. O destino fazia parte da rotina da família. Larry precisava conversar com Rita sobre um assunto que considerava urgente e, ao chegarem ao imóvel, decidiram deixar Cristina dentro do carro enquanto entravam para resolver a situação, que deveria durar apenas alguns minutos, acabou se transformando em um erro que mudaria completamente a vida de todos os envolvidos. Sem perceber o tempo passar, os dois permaneceram dentro da residência enquanto Cristina continuava sozinha no veículo. Naquele momento, ninguém imaginava que a decisão tomada naquele início de tarde teria consequências irreversíveis. Durante os primeiros levantamentos, os investigadores descobriram que Cristina tinha limitações físicas severas desde o nascimento. Ela convivia com paralisia cerebral e outras condições que afetavam completamente sua mobilidade. A menina não conseguia falar, utilizava cadeira de rodas e dependia integralmente de outras pessoas para praticamente todas as atividades do dia a dia. Também não tinha condições de abrir a porta do veículo sozinha, nem de chamar alguém caso estivesse em perigo. Essas informações mudaram completamente a forma como o caso passou a ser analisado. Cristina não tinha qualquer possibilidade de escapar daquela situação por conta própria. Os policiais também reuniram informações sobre Rita. Ela trabalhava havia mais de 2 décadas como professora em um centro educacional da região e era vista por colegas e alunos como uma profissional dedicada. Anos antes, inclusive, havia recebido um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido com crianças. Larry também mantinha um relacionamento próximo com Cristina desde que começou a namorar Rita, cerca de 4 anos antes. Pessoas próximas afirmavam que ele demonstrava carinho pela menina, o que tornava ainda mais difícil compreender como tudo aquilo havia acontecido. Com a confirmação do fim de Cristina, Larry e Rita foram levados para prestar depoimento. Logo no início da conversa, Larry revelou um detalhe que chamou imediatamente a atenção dos investigadores. Ele contou que praticamente não havia dormido na noite anterior e admitiu que havia consumido substâncias ilícitas pouco antes dos acontecimentos. Enquanto respondia às perguntas, os policiais já possuíam imagens das câmeras de segurança da residência. As gravações mostravam Cristina sendo colocada no banco traseiro do carro, enquanto Larry e Rita permaneciam do lado de fora discutindo. Os investigadores passaram então a reconstruir cada minuto daquela manhã. Larry explicou que havia descoberto um boato envolvendo Rita e decidiu confrontá-la.
dela. A conversa rapidamente virou uma discussão. Segundo ele, os dois permaneceram falando sobre o relacionamento enquanto Cristina continuava dentro do veículo. Até aquele momento, boa parte do relato parecia compatível com o que aparecia nas gravações das câmeras de segurança. No entanto, ainda existiam muitas perguntas sem resposta. Quando Rita começou a prestar depoimento, os investigadores perceberam que sua versão apresentava diferenças importantes. Ela afirmou que Larry havia colocado Cristina no banco traseiro, prendido o cinto de segurança e ligado o ar-condicionado antes de entrar novamente na casa. Disse também que voltou ao imóvel apenas para buscar um maço de cigarros e garantiu que permaneceu lá dentro por apenas 2 ou 3 minutos. Os investigadores, porém, já tinham conversado longamente com Larry e também analisavam as imagens registradas pelas câmeras. Diante das respostas, o policial interrompeu Rita e deixou claro que sabia que aquela versão não correspondia ao que havia acontecido. Pressionada, ela mudou a própria resposta e passou a dizer que talvez tivesse permanecido dentro da casa entre 5 e 10 minutos, embora insistisse que não lembrava exatamente do tempo. A inconsistência chamou ainda mais atenção porque os investigadores já haviam estabelecido uma linha do tempo preliminar. As gravações indicavam que Cristina entrou no carro por volta das 11h42. Cerca de 1 hora depois, Rita apareceu rapidamente perto do veículo, mas fez apenas uma verificação superficial antes de voltar para dentro da residência. Depois disso, ninguém retornou ao carro durante várias horas. Esses detalhes passaram a ser fundamentais para a investigação, pois mostravam que houve diversas oportunidades para perceber que Cristina continuava sozinha no veículo. Os investigadores também tentaram entender o que aconteceu quando Larry e Rita finalmente perceberam que o carro estava trancado. Larry contou que tentou abrir a porta utilizando ferramentas improvisadas enquanto aguardavam a chegada de uma chave reserva. Durante o interrogatório, ele revelou que chegou a sugerir quebrar um dos vidros para retirar Cristina imediatamente. Segundo seu relato, Rita recusou essa possibilidade porque acreditava que seria mais barato buscar outra chave do que danificar o veículo. A declaração chamou a atenção dos policiais. Naquele momento, eles questionaram por que ninguém havia priorizado retirar Cristina do carro o mais rápido possível, principalmente considerando que ela não tinha condições de sair sozinha. Enquanto Larry respondia às perguntas, os investigadores começaram a perceber que o caso poderia ser muito mais complexo do que aparentava nas primeiras horas. E conforme novos detalhes fossem surgindo, as imagens das câmeras de segurança teriam um papel decisivo para mostrar o que realmente aconteceu naquele dia. Enquanto Larry continuava respondendo às perguntas, os investigadores perceberam que algumas informações começavam a fazer sentido quando comparadas às imagens registradas pelas câmeras de segurança. A gravação mostrava parte da movimentação do casal durante aquele dia e ajudava a montar uma linha do tempo cada vez mais precisa. Até aquele momento, Larry insistia que toda a situação havia começado por causa de uma discussão com Rita. Segundo ele, a conversa tomou proporções maiores do que imaginavam e acabou fazendo os dois perderem completamente a noção do tempo. Mesmo assim, os policiais tinham a impressão de que ainda faltavam peças importantes naquela história. As imagens registradas pelas câmeras passaram a ser analisadas quadro por quadro. Foi justamente durante essa análise que os investigadores perceberam que o casal permaneceu dentro da residência por muito mais tempo do que ambos davam a entender durante os depoimentos. Esse detalhe se tornou decisivo, porque mostrava que Cristina continuou sozinha dentro do veículo durante praticamente todo esse período, sem que ninguém voltasse para verificar como ela estava. Enquanto o depoimento prosseguia, os policiais passaram a fazer perguntas que não estavam diretamente ligadas ao carro ou ao tempo em que Cristina permaneceu sozinha. O objetivo agora era entender o estado em que Larry se encontrava naquele dia. Durante a conversa, ele demonstrou arrependimento e admitiu que enfrentava problemas relacionados ao consumo de substâncias ilícitas havia muitos anos. Disse que já havia recebido diversos conselhos para abandonar esse hábito, mas reconheceu que nunca conseguiu mudar completamente. Em vários momentos, Larry afirmava que gostaria de ter tomado decisões diferentes naquele dia. Apesar disso, os investigadores deixavam claro que o foco não era apenas seu arrependimento, mas compreender exatamente como todos aqueles acontecimentos haviam se desenrolado. A equipe responsável pelo caso precisava saber se o
consumo dessas substâncias havia influenciado diretamente as escolhas feitas por ele e por Rita durante as horas em que Cristina permaneceu dentro do carro. Os investigadores decidiram aprofundar esse assunto. Larry confirmou que havia consumido substâncias ilícitas na noite anterior e também relatou que Rita havia feito uso em pequena quantidade. Segundo ele, ela teria ingerido parte da substância misturada em uma bebida e também voltado a consumir no dia em que tudo aconteceu. Essa declaração chamou imediatamente a atenção dos policiais, já que até então Rita não havia mencionado nada semelhante durante seu próprio interrogatório. A partir daquele momento, a investigação passou a considerar que o estado dos dois adultos poderia ter afetado diretamente a capacidade de tomar decisões durante aquele dia. Mesmo assim, os investigadores sabiam que apenas a palavra de Larry não seria suficiente para confirmar essa informação. Era necessário confrontar Rita e também aguardar os exames realizados pela perícia. Quando chegou a vez de Rita responder sobre esse assunto, sua versão foi completamente diferente. Ela confirmou apenas que havia tomado um medicamento prescrito, mas negou ter utilizado qualquer outra substância ilícita. Demonstrava segurança ao responder e insistia que os exames não apontariam nada, além do medicamento que dizia estar usando. Os investigadores, no entanto, explicaram que amostras já haviam sido coletadas e que os resultados laboratoriais permitiriam confirmar exatamente quais substâncias estavam presentes em seu organismo. Mesmo diante desse aviso, Rita continuou negando qualquer consumo. A diferença entre os dois depoimentos aumentava ainda mais a desconfiança dos policiais. Enquanto Larry admitia o próprio uso e ainda dizia que Rita também havia consumido substâncias, ela rejeitava completamente essa possibilidade. As contradições passaram a se acumular em vários pontos da investigação. Primeiro, o tempo que ela dizia ter permanecido dentro da casa. Depois, a informação de que o ar-condicionado estaria ligado. Agora, surgia mais uma divergência envolvendo o possível consumo de substâncias antes do fim de Cristina. Outro ponto importante também passou a fazer parte da investigação. Os exames toxicológicos confirmaram que tanto Larry quanto Rita estavam sob efeito de entorpecentes quando foram interrogados, indicando que ambos também haviam consumido substâncias no período em que Cristina permaneceu dentro do carro. A confirmação reforçou as suspeitas levantadas durante os depoimentos e mostrou que Larry havia falado a verdade ao admitir o consumo, enquanto Rita tentava negar esse fato diante dos policiais. Os investigadores perceberam que existia uma forma de fazer Larry continuar falando. Eles voltaram ao assunto que havia dado início à briga entre o casal. Larry explicou que havia descoberto, pouco antes dos acontecimentos, que Rita estaria mantendo um relacionamento com outra pessoa. Segundo ele, essa informação provocou uma discussão intensa naquela manhã. Ainda bastante abalado, contou que pediu várias vezes para Rita deixar sua casa, mas ela permaneceu no local. Os investigadores não estavam interessados apenas no relacionamento do casal. O objetivo era entender como aquela discussão havia interferido nas decisões tomadas naquele dia e por que Cristina acabou completamente esquecida. Com as gravações em mãos, os policiais passaram a confrontar Larry sobre cada movimento registrado pelas câmeras. Eles perguntaram exatamente como Cristina havia sido colocada no banco traseiro. Larry afirmou que não conseguia lembrar de todos os detalhes porque estava nervoso e irritado naquele momento. Os investigadores, porém, descreveram o que aparecia nas imagens. Segundo eles, Larry colocou Cristina dentro do veículo de forma apressada. Em seguida, tanto ele quanto Rita precisaram se inclinar novamente para ajeitá-la antes de fechar a porta. Os policiais chamaram atenção para outro detalhe importante. Apesar de Larry dizer que não conseguia recordar o horário nem todas as ações realizadas, as câmeras mostravam claramente cada etapa da movimentação do casal naquela manhã. Enquanto o interrogatório avançava, Larry insistia que jamais teve a intenção de causar qualquer mal à menina. Disse que queria apenas que Rita fosse embora da propriedade e que toda a situação começou por causa da discussão entre os dois.
A partir desse momento, os investigadores passaram a reconstruir a sequência completa dos acontecimentos. Eles explicaram que depois da discussão inicial, Larry e Rita fizeram as pazes dentro da residência. As imagens mostravam que horas depois, os dois saíram da casa conversando normalmente, caminhando juntos e demonstrando que o clima de tensão havia diminuído completamente. Somente então Rita decidiu verificar Cristina. Foi nesse momento que percebeu que o carro estava trancado. Mesmo depois dessa descoberta, o comportamento registrado pelas câmeras continuou chamando a atenção dos investigadores. Larry e Rita tentaram abrir o veículo durante alguns minutos, mas sem conseguir, voltaram para a varanda da casa, onde permaneceram sentados por cerca de meia hora enquanto aguardavam uma solução. Durante o interrogatório, Larry afirmou que acreditava que o carro ainda estivesse funcionando e que o ar-condicionado continuava ligado, informação que seria confrontada posteriormente pela investigação. Percebendo que Larry começava a demonstrar abatimento, os investigadores decidiram aumentar a pressão psicológica. Eles chamaram atenção para um detalhe registrado pelas câmeras. Durante todo aquele período, até mesmo o cachorro da residência permaneceu próximo ao carro por mais tempo do que os próprios responsáveis por Cristina. Na sequência, os policiais levantaram uma hipótese para observar a reação de Larry. Questionaram se Rita poderia ter visto o fim da filha como uma forma de eliminar um problema em sua vida e seguir o relacionamento sem precisar cuidar da menina. Larry não concordou com essa possibilidade. Demonstrou surpresa diante da sugestão e afirmou que não queria acreditar que Rita fosse capaz de agir daquela maneira. Mesmo assim, os investigadores continuaram insistindo que Rita poderia estar tentando transferir toda a responsabilidade para ele. A estratégia buscava fazer com que Larry percebesse as contradições da companheira e revelasse novos detalhes da história. Pouco depois, Larry voltou a explicar como tudo havia acontecido. Disse que Rita havia ligado o carro e acionado o ar-condicionado antes de entrar novamente na casa para buscar um maço de cigarros. Segundo ele, quando ela retornou, encontrou todas as portas travadas e acreditou que aquilo tivesse acontecido por um defeito inesperado. Enquanto repetia essa versão, Larry começou a demonstrar que já não confiava totalmente em Rita. Aos poucos, admitiu que acreditava ter sido enganado por ela em diversos momentos e afirmou que, se tivesse percebido que Cristina continuava presa dentro do carro durante todo aquele tempo, teria quebrado o vidro imediatamente para retirá-la dali. Também contou que discussões semelhantes já haviam acontecido anteriormente. Segundo Larry, em outras ocasiões, Rita também colocava Cristina no carro enquanto os dois permaneciam discutindo do lado de fora. Embora afirmasse que nunca havia ocorrido uma situação parecida com aquela, essa informação reforçou o entendimento de que deixar a menina esperando no veículo fazia parte de um comportamento que já havia acontecido antes. Todas as informações reunidas, os investigadores concluíram que havia elementos suficientes para responsabilizar os dois adultos. Larry recebeu voz de prisão sob acusação relacionada ao fim de Cristina. Durante a abordagem, demonstrou desespero ao perceber que seria preso e ouviu dos policiais que suas próprias ações, somadas às de Rita, haviam levado à eliminação da menina. Pouco depois, foi a vez de Rita. Ela voltou a afirmar que havia ligado o ar-condicionado antes de entrar na casa, mas os investigadores informaram que as evidências não eram compatíveis com essa versão. Os policiais destacaram que Cristina permaneceu aproximadamente 6 horas dentro do veículo e que as provas reunidas desmontavam sua tentativa de atribuir toda a responsabilidade ao companheiro. Rita também recebeu voz de prisão. Abalada, insistiu que tudo havia sido um acidente, mas os investigadores ressaltaram que o longo período em que Cristina permaneceu sem qualquer assistência era incompatível com a versão apresentada durante todo o interrogatório. Anos depois, em setembro de 2023, Larry King e Rita Pangalangan foram julgados pela eliminação de Cristina. Durante o julgamento, o juiz analisou a conduta de cada um separadamente. Na decisão, considerou que Larry havia agido com extrema negligência ao colocar Cristina no carro e deixá-la naquela situação. Em relação a Rita, concluiu que sua responsabilidade era ainda maior, destacando que ela deixou de agir para proteger a própria filha durante todo o período em que ainda havia possibilidade de evitar a tragédia. Ao final do processo, Larry foi condenado a 32 anos de prisão. Rita recebeu uma pena de 37 anos. O fim de Cristina Pangalangan não foi resultado de um único erro cometido.
A investigação mostrou que houve diversas oportunidades para que a situação fosse percebida e interrompida antes que chegasse ao pior desfecho. Enquanto uma menina completamente dependente permanecia sozinha dentro do carro, os dois únicos adultos responsáveis por protegê-la estavam envolvidos em uma discussão, reconciliando o relacionamento e tomando decisões que a mantiveram esquecida por horas, culminando em seu fim. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.